Eu queria agora convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no primeiro capítulo. Jó, primeiro capítulo. Este primeiro capítulo do livro de Jó tem 20 versos. E como a minha reflexão estará fundamentada tanto na vida, na experiência pela qual Jó passou, quanto pelo diálogo que ocorre no primeiro capítulo, eu gostaria de fazer a leitura de todos esses versículos. Jó, capítulo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorridos o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém até aí. A história de Jó é uma das histórias mais conhecidas no meio judeu e no meio cristão. Um personagem que enfrentou muitas e muitas perdas. Alguém que durante a sua vida passou por um sofrimento incalculável. Ele não só perdeu os bens que havia adquirido, não só perdeu
o status que ele havia alcançado, mas ele perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu sua autoestima. Alguém que enfrentou grandes e profundas batalhas, mas que em meio a todas elas continuou buscando a Deus. Jó, ele representa e tipifica vidas como a nossa, que durante a jornada, durante a caminhada, enfrenta muitas perdas. Seria muito bom se na nossa vida a gente só ganhasse. Ganhar é mais fácil. Ninguém acha ruim de ganhar. Mas perder já não é a mesma coisa. Perder já é doloroso, é sofrido. E dependendo da perda que venhamos a ter, nós sabemos o quanto ela nos fere, o quanto ela nos machuca. E Jó, enquanto personagem bíblico, é alguém que tem a sua vida de devoção, de comunhão com Deus, mas experimenta muitas perdas. É extremamente importante para nós pensarmos na vida de Jó enquanto um homem que experimenta a revelação de Deus em meio a um sofrimento intenso. Na cultura semita, a experiência, a vivência na relação com Deus é algo que apresenta e manifesta uma fé genuína. A relação de fé do indivíduo com Deus está naquilo que ele vivencia junto a Deus e diante de Deus. Essa é a cultura semita. Por isso que, quando lemos histórias bíblicas do Antigo Testamento, nós temos muitas experiências. Nós encontramos personagens como Adão e Eva, Caim e Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Débora, Davi, Salomão. Nós vamos encontrando personagens bíblicos que experimentam algo diante de Deus, passando pelas suas lutas, pelas suas conquistas, tendo grandes vitórias, tendo profundas perdas. São experiências. A cultura semita, ela mostra que Deus se revela na nossa caminhada e na maneira como vamos vivendo. Um pouco diferente da cultura que é mais presente nas literaturas gregas. Quando nós vamos para uma compreensão mais filosófica, como a Grécia trouxe para nós, a vida e a relação com Deus se dá muito pelo conhecimento, pela assimilação de ideias, por aquilo que nós passamos a entender, compreender e acreditar. A fé, numa perspectiva da literatura grega, traz muito para nós de que aquilo que nós vivemos está assimilado ao que nós cremos. E não dá ênfase, como na cultura semita, àquilo que nós vivemos. Este é um problema muito sério e muito profundo, porque na minha leitura, na minha reflexão, muitos dos absurdos que nós vemos na fé está presente numa declaração, numa reverberação de uma forma de crença que não está presente no estilo de vida. A pessoa diz que crê em algo, mas ela vive de uma maneira totalmente diferente daquilo que ela crê. Ela crê num Deus que perdoa, num Deus que ama, mas ela vai publicamente, às vezes pessoalmente, às vezes virtualmente, e ela ofende e ataca as outras pessoas. Ela crê numa coisa. Ela, no seu campo de ideias, ela crê num Cristo que perdoa e restaura, mas na sua experiência, na sua vivência, ela contradiz o evangelho que ela diz crer. A literatura grega, a forma de compreender a fé, limitada, resumida, reducionista, de que é tão somente no campo das ideias, tirou algo que é profundamente bíblico, algo que é extremamente importante para a nossa fé,
que é a experiência e a vida que temos com Deus durante a nossa jornada. Não é só no que acreditamos, ou pelo menos dizemos crer, mas é como aquilo que acreditamos de fato está presente na nossa vida, na nossa relação com Deus. E Jó enfrenta uma batalha muito grande, porque na literatura, no primeiro capítulo do livro, Satanás questiona a Deus, e ao questionar a Deus, ele coloca uma ideia, ele argumenta. E a argumentação diabólica no primeiro capítulo é a seguinte: Jó é um homem íntegro, Jó é um homem reto, Jó é um homem que teme ao Senhor, porque o Senhor dá para ele tudo o que ele precisa e tudo o que ele quer. Será que se o Senhor não der a ele tudo o que ele precisa e não lhe der tudo o que ele quer, será que ainda assim ele te adoraria? Será que ainda assim ele seria este homem íntegro, reto, que lhe teme? O que Jó sofre diante dessa fala maligna é um questionamento profundo a respeito da sua experiência de fé. Será que a sua fé, será que a sua confiança em Deus está além do que Deus pode lhe dar? Ou está limitada àquilo que ele pode receber? Será que Jó, como um homem bem-sucedido, diz: Deus é Senhor? Seria o mesmo que no fracasso diria: Deus é Senhor? Será que Jó seria o mesmo, tendo muitos bens, e ao mesmo tempo seria o mesmo se tivesse passando necessidades? Satanás questiona a Deus a respeito de Jó, porque o que ele coloca é que muitas expressões de fé são utilitaristas. Muitas pessoas baseiam a sua relação com Deus não em quem Deus é, mas no que Deus pode lhe dar. É esta a provocação de Satanás no capítulo 1. E Jó, como alguém que vivencia a sua fé, é um paradigma, é um modelo a ser experimentado, a ser provocado, a olhar para o mais profundo do seu coração e ver se a sua razão de confiar e descansar em Deus está no que Deus pode lhe dar ou de fato em quem Deus é. Por isso que o texto vai gradativamente mostrando perdas e perdas. Estavam os filhos reunidos, de repente veio um servo e disse: olha, seus bois estavam lavrando a terra, as jumentas também, só que vieram os sabeus e mataram todos. Mataram todos, você perdeu tudo. Olha, caiu fogo do céu e agora não foi os bois, porque bois você já não tinha mais, não foram as jumentas, porque as jumentas também foram mortas pelos sabeus, mas agora, diante dessa tragédia, as ovelhas morreram, não tem mais ovelha. Acabaram as ovelhas. Passa mais um tempo, chega outro e diz: olha, não tem mais camelo também. Os camelos foram levados e mataram os seus servos. Os caldeus levaram todos os camelos. Aí chega o outro e diz assim: Jó, eu sei que não é uma boa hora para dizer isso para você, porque eu sei que você perdeu tudo que você construiu a tua vida inteira, mas todos os seus filhos morreram. Não sobrou nenhum. Quando ele vai ouvindo uma notícia após a outra, o que o texto quer questionar é: será que existem pessoas que amam a Deus de fato por quem Deus é ou pelo que Deus pode lhe dar? E Jó permanece firme. Ele rasga o seu manto, ele se humilha, se lança em terra, adora a Deus,
reconhece que saiu nu do ventre da sua mãe e que nu vai voltar, bendiz o nome do Senhor num dos momentos mais difíceis e continua confiando em Deus. Uma fé que se desvencilha do utilitarismo. Uma fé que está além do que Deus pode nos dar. Uma fé que ama, confia, descansa, mesmo quando o que nós gostaríamos e o que nós queríamos não nos é dado. Essa é a fé no coração de Jó, nesses primeiros momentos. Nós sabemos que Jó enfrentará uma crise profunda, um diálogo com os seus amigos, a luta de Jó, essa reflexão e a maneira como a sua vida tem sido vivenciada e as dores que ele tem passado, é muito profunda no livro de Jó. Mas Jó entende, mesmo em meio a tudo isso, que ele precisa confiar em Deus. Os primeiros versos mostram um Jó religioso. Jó era um homem que, possuindo todos os bens que ele possuía, ocupando o cargo que ele ocupava, o status que ele tinha, ele procurava fazer o que era necessário pela sua fé. Ele sacrificava a Deus para poder pedir perdão dos seus pecados. Ele não só sacrificava, seguindo a lei e a expressão de fé veterotestamentária, mas ele também fazia isso pelos seus filhos. Ele falava assim: olha, deixa eu fazer um sacrifício, porque vai que meus filhos pecaram, e se eles pecaram, eu quero fazer algo que venha expiar os pecados deles, que venha trazer perdão para eles, que eles não sejam punidos pelos erros deles. Jó era um homem religioso. Jó era um homem rigoroso na sua expressão de fé. Se nós pensarmos no que o texto apresenta sobre Jó e trouxermos isso para os dias de hoje, Jó seria um homem, uma mulher religiosa que é cuidadoso nas suas obrigações, nos seus deveres. Ele participava regularmente das suas reuniões, ele consagrava em oferta aquilo que precisava ser consagrado, ele não deixava nada faltar, ele era cuidadoso. Estava errado em ser cuidadoso? Obviamente não. Mas a pergunta é: ele continua cuidadoso mesmo quando tudo na sua vida acontece de maneira oposta ao que ele quer, ao que ele precisa? Ou não? Ou a sua expressão de fé se limita ao que ele ganha ou ao que ele perde? E Satanás se aproveita disso nesse momento para levantar essa questão. E Jó, pela misericórdia e pela graça de Deus, continua perseverante. Esse exemplo de Jó serve-nos como motivação para que nós possamos clamar a Deus para que nos ajude a termos uma fé genuína, inabalável, que confia plenamente no Senhor, independente de qualquer coisa. Para que nós possamos pedir para que Deus nos ajude a vivermos a fé que nós declaramos na forma como nós vivemos. Para que aquilo que faz parte da nossa reflexão e da nossa declaração de fé seja algo que se manifeste na maneira como nós vivemos com as pessoas ao nosso redor e nas relações que nós temos com aquilo que chega às nossas mãos. Para que aquilo que declaramos no domingo à noite, quando nos reunimos aqui para celebrar, seja algo que nós consigamos viver na segunda-feira às 9 horas da manhã no nosso ambiente de trabalho. Porque se nós declaramos algo no domingo à noite e na terça-feira, meio-dia, a nossa expressão de fé contradiz o que nós declaramos, isso não é fé genuína. Se nós declaramos que confiamos na provisão de Deus no final de semana, nós temos que viver como aqueles que confiam na provisão de Deus de segunda a sábado. Se nós declaramos que Deus é um Deus de graça e perdoador nas nossas celebrações, se nós entoamos que Deus é um Deus de perdão, nós temos que revelar e viver o perdão com as pessoas que convivem com a gente no nosso ambiente doméstico, no nosso relacionamento profissional, na nossa comunidade cristã. Isso é experiência, isso é vivência. É viver o que cremos. E essas experiências de Jó o levaram a uma comunhão ainda mais profunda e intensa com Deus. Dando spoiler, no último capítulo do livro de Jó, capítulo 42, depois de toda a luta, depois de todo o sofrimento, depois de toda a inquietação, Jó ora a Deus dizendo: antes eu te conhecia
de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Olha a expressão de fé de Jó, ele está dizendo, olha, Deus, eu sempre criei, eu sempre confiei, por isso é meu estilo de vida, mas agora, diante da experiência pela qual eu passei, eu posso dizer para o Senhor que eu te vejo mais perto, eu te sinto mais perto, eu te percebo mais perto. Expressões que eu estou tentando usar da nossa linguagem humana para expressar essa confiança, crença e experiência de que Deus se faz presente na nossa vida durante a nossa caminhada. Jó reconheceu isso. E que nós, em Cristo Jesus, possamos viver uma fé genuína, uma fé sincera, uma fé que está para além daquilo que nós podemos receber. Porque eu não posso, de maneira alguma, dizer que Deus, pela sua infinita graça, não nos abençoa. Até porque, se nós estamos com saúde hoje, é porque Deus tem nos suprido. Se nós temos o pão de cada dia sobre a mesa, é porque Deus tem provido. Se nós estamos em relacionamentos saudáveis, é porque Deus tem fortalecido eles. Deus tem nos abençoado, e nos abençoado de maneira profunda, de maneira intensa, de forma até a qual nós não merecemos, Deus tem nos abençoado. Mas a nossa fé precisa estar além do que nós podemos receber. Quando nós estivermos enfrentando dificuldades, ainda assim dizer, Deus, eu sei quem Tu és e eu creio em Ti. Mesmo quando os relacionamentos possam não estar bem, dizer, Deus, eu confio no Senhor e sei que o Senhor tem sempre o melhor. É essa experiência pela qual Jó passa. Jó sabia que Deus estava com ele. E uma das formas dele ver era dizendo, olha o quanto Deus tem me abençoado. Olha quantos camelos, quantas ovelhas, quantas jumentas, quantos bois, quantas terras, quantos filhos eu tenho. Deus me ama, Deus cuida de mim. Mas o que Jó teve que aprender é que, quando tudo foi tirado, é ele dizer, ainda assim eu sei que Deus cuida de mim. Aí a experiência de fé é outra. Aí o desafio é outro. Aí a provocação é outra. Aí o despertar é mais intenso. Mas ainda assim, uma fé que é posta no coração humano pelo Espírito de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos leva a uma dependência total de Deus, nos faz permanecer firmes e confiantes, sabendo que Deus cuida de nós, até mesmo nos momentos mais dolorosos pelo qual a vida nos faz passar. E que você possa, nessa noite, colocar o seu coração diante de Deus, e que você possa confiar nele, descansar nele, que a sua fé seja uma fé genuína e não utilitarista, independente do que Deus possa nos dar, independente do que Deus possa nos fazer, que nós venhamos confiar em Deus e dizer, Deus, a minha vida é sua, tudo que eu tenho é seu, tudo que o Senhor me deu é teu e não meu, sou apenas mordomo daquilo que o Senhor me concedeu, e que a nossa fé seja uma fé que possa ser sempre perseverada, para que possamos prosseguir com os olhos fixos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém?